Olá, hoje é dia de estreia aqui no Estúdio do Presente. Estamos estreando o programa Mundo Mulher, um espaço voltado especialmente para elas. Aqui você vai ouvir histórias de superação e de inspiração. Também é um programa voltado para celebrarmos o mês da mulher, o mês de março, quando comemoramos no dia 8, o Dia da Mulher. E neste primeiro episódio nós vamos entrevistar ela, que é psicanalista, Thaís Stray. Thaís, uma satisfação recebê-la neste primeiro estúdio do nosso programa que estamos acabando de lançar aqui no nosso estúdio. Bem-vinda! Obrigada, Ana. É um prazer e um privilégio estar aqui também. Thaís, quando a gente lança um programa de mulheres, a gente quer saber tudo sobre as mulheres, até porque muitas histórias, elas são de superação e elas também servem de inspiração. Às vezes, mais uma, né, inspira mais, e quando, às vezes, também histórias de superação, a gente vê assim que, nossa, que bacana, né? Contar como começou e onde é que está, como a vida dá voltas e proporciona a gente viver momentos bons, enfim, profissionalmente. E nós queremos começar, que você conte um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi parar na psicanálise? Então, antes eu passei por um processo, né? Eu falo bem difícil comigo mesma, e onde eu tinha muitas indagações em relação a muitos porquês até, em relação ao momento que eu estava vivendo, que não era fácil na época. E buscando nisso, eu me encontrei, eu falo que na psicanálise, né? Porque eu estava naquele período de não conseguir me encontrar, ou estar meio procurando algo que eu pudesse realmente fazer com que eu gostasse, com amor, e que eu também pudesse ajudar, né? Porque eu sabia que era um período. E nesse processo, né, que eu estava passando, eu comecei a procurar. Foi quando eu me dei de cara com uma mulher chamada Ângela Cirino, que hoje é uma mentora, né? Eu me formei através do Instituto Fazendo a Diferença, de Goiânia. Então, eu busquei a psicanálise, comecei a estudar, e isso eu fui me tratando também por conta do processo que eu estava passando. E naquela época, naquele período, que não estava sendo fácil, eu sabia que eu precisava de ajuda, porém, eu não sabia como eu iria me ajudar. Então, eu me deparei com a psicanálise. E ela caiu como uma luva na sua vida, Exatamente. Thaís. E após a minha formação, né, Ana, eu acabei fazendo já logo o meu credenciamento ao Conselho Brasileiro de Psicanalistas Clínicos, onde eu tenho a liberdade de atender no âmbito do consultório, né, eu falo, sem nenhum receio, né, e é algo que veio, assim, somente para somar. E agora, recentemente também, né, algumas modalidades da psicanálise foram reconhecidas pelo MEC, né, onde também traz, não só trazendo a psicanálise como um curso livre que era, mas também como uma formação graduada, que faz total diferença. Que legal. Agora, Thaís, quando a gente fala em psicanálise, a gente também lembra, tem psicanalista, tem psicólogo, tem psiquiatra. E às vezes as pessoas não sabem muito bem, né, o que cada profissional, como é que é o trabalho de cada profissional. De repente é bacana você explicar pra gente como é que cada profissional atua de que forma. Então, assim, o psiquiatra, tá? Ele é um profissional, ele é um médico que é o único indicado a receitar medicamentos. Eu falo, é um processo medicamentoso que o psiquiatra faz, tá? Além de, claro, acabar sendo um terapeuta também quando ele atende, tá? Um psicanalista, ele vai através do psique, que se chama o subconsciente, tratando o inconsciente para trazer no consciente aqueles traumas, aqueles medos, aquelas indagações, o porquês. E muitas pessoas, né, às vezes acham que eu tenho um certo medo de algo, porém isso vem lá do seu subconsciente, que fica no seu inconsciente,
para conseguir trazer ao consciente. Eu falo que é um longo processo, tá, para fazer esse tratamento terapêutico. O psicólogo, ele é aquele aonde geralmente as pessoas buscam não para resolução, né, também, porque o psicólogo também vai fazer um processo terapêutico com cada paciente, mas o psicólogo trata o agora. Muitos psicólogos, né, tratam sim a psique do paciente, mas eles não abordam a linha do psique do subconsciente, como o psicanalista aborda. Entendi. E quanto tempo você já tá, Thaís, desse processo que você falou que você viveu, que você se encontrou na psicanálise, e desde então você estudou, se dedicou e enfim, acabou tendo isso agora como a sua profissão. Há quanto tempo que você está atuando? Que eu estou atuando faz quase 2 anos já, com a psicanálise. Porém, houve um período até eu atuar, né? Mas hoje eu atuo aqui em Marechal, né? Sou formada psicanalista clínica cristã, porque há uma diferença, né? É um viés onde você pode encontrar, né, e fazer a junção de ciência e fé, que é uma diferença bem grande, porque como eu já disse para você, né, Ana, eu já fui bastante ferida. Então, a minha intenção, né, era ser curada para conseguir não só lidar com as pessoas, mas para conseguir também ser um canal de bênção através da vida delas. Então, aquilo tudo, aquela embarcação, toda que eu passei, né? Porque pelos traumas psicológicos que ficaram, isso resultou na minha vida por muitos anos, né? Dificultou muitas decisões também, até eu chegar até onde eu estou, eu falo hoje, porque hoje eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Antes não. Antes eu dependia, né, de opiniões e até questionamentos de pessoas. E hoje é completamente diferente. Então eu busquei na psicanálise e procurei algo que não fosse me dar só esse suporte, esse autoconhecimento, mas eu queria algo que fosse um pouquinho além, fazendo a junção de ciência e fé. E como é que é para você, Thaís, hoje? Você já passou, né, desse estágio todo, já está atuando há alguns anos. Como é que é você saber da importância, né, da pessoa buscar ajuda em determinado momento ou se encontrar, como foi o seu caso, e você está ajudando essa pessoa? Porque você já esteve do outro lado, mas agora é você que está ali, que está ajudando. Como é que é isso? Eu falo que é maravilhoso você poder mostrar para uma pessoa que muitas vezes chega até o consultório com aquela sensação de que isso não vai dar certo, e você poder mostrar para ela que ela pode ter uma visão, sim, boa através daquilo ali, e que ela consegue lidar com aquela situação, que ela não precisa simplesmente viver com aquela sobrecarga, com aquele peso. Eu falo que nem uma mochila. Quando você enche uma mochila de livros e coloca nas costas, então você sente o peso que está sobre você. Mas a partir do momento que você consegue tirar aquele peso, você sente um alívio. Então, hoje, assim, poder ajudar mulheres, porque eu atendo somente mulheres, né? E é maravilhoso, porque eu sei o quanto, principalmente as mulheres, né? A gente é bombardeada de diversas formas, né? E a gente não só é bombardeada, eu digo, né? Mas a gente tem que equilibrar bastante coisas, né? Então, para a mulher, e a gente tenta dar conta de tudo. Só que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente não foi feita para dar conta de tudo. E muitas vezes o que acontece, né, Thaís, as mulheres se cobram muito. Sim. E isso acaba refletindo nela, né, de diferentes formas, digamos assim. Sim. Porque, querendo ou não, às vezes ela é mãe, ela tem que dar o cuidado na casa, ela é esposa, ela tem o trabalho.
E só quem é mulher é que sabe. A gente sabe, né? Porque a mulher tem toda essa questão da sensibilidade também, algo que não é do homem. Então, assim, muitas vezes a gente se cobra demais. E aí que muitas vezes se perde no meio do caminho. Porque não precisaria ser assim, mas a gente quer abraçar o mundo, né? E não é que a gente está errada, mas acontece. Com certeza. E eu falo que para a mulher, ela acaba se sentindo até frustrada por não dar conta de tudo. Só que aí a gente vê uma sobrecarga que a mulher carrega. E essa sobrecarga, hoje, a gente vê os dados alarmantes de doenças psicossomáticas. Essas doenças, elas só têm crescido. Hoje as mulheres têm... Eu falo as mulheres, né? Porque eu atendo mulheres. Mas a gente vê as pessoas hoje, elas terceirizam tudo, o que elas podem terceirizar. E principalmente elas não conseguem lidar muitas vezes com elas nas indagações, porque elas se questionam ao tempo todo por não conseguir dar conta de todas as coisas, né? Isso vem com aquele excesso de cobrança que vai refletindo sobre o corpo. Aí ela busca médicos, ela busca psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Claro, a gente pode fazer um processo terapêutico, mas ela também não precisa e ela não pode ser negligente ao ponto de parar e ver que ela está precisando de uma ajuda, não só psicológica, mas cuidar do físico também. Eu falo, hoje os dados são alarmantes de como a depressão aumentou, o suicídio aumentou, como até o mal súbito aumentou. A ansiedade é avassalador. E são dados que não estão abaixando, pelo contrário, só tem aumentado. O que traz o quê? O que mostra que hoje a sociedade carece muito na saúde mental. E isso traz consigo também a junção de eu preciso cuidar da minha saúde mental, mas como eu vou cuidar? Ou existe até aquele preconceito. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com aquela situação. Aquele preconceito eu vou abrir a minha vida para tal pessoa, entende? O que eu comento no meu consultório com as minhas pacientes é que elas precisam ter o autocuidado com elas mesmas. Porque a gente precisa confiar no profissional que a gente vai buscar também. Porque se a gente não confia, a gente não vai. Ou não se entrega como deveria. Exatamente. Só que a entrega, ela não vai ser na primeira sessão. Eu falo que a entrega é um processo. Porque a gente as pessoas que vêm buscar um atendimento, uma mulher que vem buscar um processo terapêutico, ela precisa compreender e saber que dentro do processo ela vai se confrontar. Dentro do processo vai doer, mas ela também vai se entender, vai se conhecer, vai se curar. Porque senão fica até difícil para ela lidar com os seus. Eu falo que o mais difícil não é a gente lidar ou buscar o autoconhecimento. A gente busca, se a gente tem essa disponibilidade e pode, isso é maravilhoso. Só que o mais difícil é depois, como você vai tratar o outro. É você enxergar através, você conseguir ler a pessoa, você ver ela e ver que ela não está bem, através de um olhar, de uma atitude. É você ver que ela precisa de um auxílio. Não só olhando para você, porque hoje, eu falo, é tudo tão corrido. Como eu comentei, né? A gente tenta muitas vezes terceirizar quando a responsabilidade cai sobre nós. E a nossa saúde física, eu falo psicológica e emocional, é nossa responsabilidade. Então, como eu quero cuidar do outro se nem eu consigo me cuidar? Isso é bem importante. Extremamente. Isso é tudo, na verdade, né, Thaís? Sim. E a gente vê, você falou da saúde mental, você falou da questão da pessoa procurar
a ajuda, o preconceito. E realmente, como é que você observa isso? As mulheres, elas têm essa dificuldade de dar o primeiro passo, de buscar ajuda, e quando buscam, tem esse preconceito, fica receosa. Como é que é isso? Ou quando ela chega já para a primeira consulta, ela já está decidida que realmente ela quer ajuda? Então, assim, hoje a gente fala, quem busca ajuda, né? Geralmente é a mulher. A mulher é sempre a que dá o primeiro passo. Por isso que eu falo, hoje a gente vê o quanto a mulher, ela tenta de todas as formas. Só que quando ela vê que não dá mais, que ela não consegue, ela vai para um auxílio, que é a ajuda. Ela sabe que ela tenta até estar, ela sentiu que fugiu do controle dela. Quando fugiu do controle dela, mas sim, existem mulheres que são relutantes, porque eu falo que é um ciclo. Eu fui assim, a minha mãe foi criada assim, me passou isso e eu sou assim, eu vou continuar assim. Não. Eu posso dar muito além daquilo que eu recebi. Eu falo que eu atendo mulheres e eu vejo mulheres que nunca receberam um carinho, de um abraço, ou que chegam dentro do meu consultório e falam: eu tenho quase 40 anos, a minha mãe mal me deu 2, 3 abraços na vida. Você vê essa diferença, esse bloqueio do toque físico, que é essencial para o ser humano. Então você sabe que a pessoa precisa ser tratada naquilo ali, só que ela tem que querer quebrar esse ciclo. Enquanto ela não quiser quebrar, vai ser da mesma forma. Ela vai fazer isso também indiretamente, Sim. Mesmo não querendo. Mesmo não querendo. E outra, isso não vai só influenciar a vida dela. Isso são gerações. Porque o filho ou a filha vai crescer assim. O filho ou a filha vai crescer sem aquela vontade de dar um abraço ou de dar um presente, de se preocupar. Eu falo com questões simples, de como você está. Então isso faz total diferença. Mas ainda hoje existem as mulheres que sentem, né, esse bloqueio. Por quê? Porque ouviram, infelizmente, né, ambiente terapêutico não é confiável. Por isso eu comentei, profissionais e profissionais. Eu comento e eu falo, a gente tem que cuidar muito sempre a forma que a gente faz uma abordagem com o paciente, porque a gente não está só fazendo uma abordagem, mas é uma vida. Você está cuidando do psicológico dele para que as emoções dele possam se reestruturar. E se as emoções dele não estiverem estruturadas, geralmente o físico vai ser abalado. E Thaís, você comentou que atende somente mulheres. E como é que é esse público? Tem a partir de uma determinada idade, ou você já pega esse público que vem desde a adolescência? Como é que é esse atendimento? Então, hoje eu falo que eu tenho a graça de ter me especializado com mulheres, né? E atendê-las, eu atendo acima de 18 anos, né? Maior de idade. E aqui em Marechal, atendo na Clínica de Estética La Femme, com dias e horários sempre agendados, né? E também atendo online, na mobilidade online, aonde facilita tanto para o paciente quanto para mim, né? Tá no conforto de casa, tá no conforto do consultório, fazendo esse atendimento. Por sinal, essa é uma modalidade que cresceu muito depois da pandemia. Até então, a gente não via muito isso de sessão, seja terapia ou até mesmo consultas online. A gente vê que isso realmente deu muito certo. A gente observa profissionais dessa área falando que inclusive eu tenho amigos que comentam que eles têm mais pacientes online do que presencial. Então, é curioso, né, Thaís? Então, assim, não é também um impeditivo você dizer, não vou lá pessoalmente, não tenho tempo. Não. Agenda que tem como fazer online, que é muito mais prático e não vai mudar em nada a qualidade do atendimento. Não, eu falo, não muda, e às vezes muitas pessoas se sentem até mais confortáveis. Por quê? Você estar à frente
Você tratando um paciente à frente de você é muito diferente do que você tratando ele do outro lado numa tela. Porém, quando a gente busca, eu falo como profissional isso, a gente consegue até senti-lo através de uma tela. Sentir quando ele está tenso, sentir quando ele não está. Porque essa modalidade, né, ela veio para facilitar ainda mais. A gente tem que saber lidar com ela, né? Mas foi uma ferramenta muito, eu digo, maravilhosa que aconteceu, né? Thaís, a gente observa, até você falava dos números, né? Números referentes à ansiedade, depressão, essas doenças psicossomáticas. E a gente observa isso, assim, não precisa nem de número, porque as pessoas, elas estão muito mais fragilizadas. Até por essa loucura de vida que a gente leva, o mundo está acelerado, os padrões, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Então, existe uma autocobrança e tudo isso influencia na saúde mental. E como é que é para você trabalhar isso, não só pela questão da ciência, mas como você falou, pela fé? Isso muda, por exemplo, muitas vezes você vai atender algum paciente que ele não é muito assim ligado à fé e tudo mais, mas quando você atende, de repente ele se torna uma pessoa cristã. Não sei se tem isso ou se isso é uma curiosidade que surgiu aqui. Não sei se realmente nesse processo todo você consegue também fazer com que a pessoa de repente tenha fé e se torne até cristã. Então, eu falo que há pessoas... Eu sou evangélica, né? Já faz quase 15 anos. Então, quando eu tive esse encontro com Jesus, como eu comentei, né? Eu passei por um longo processo, até hoje ser psicanalista, né? Mas o que eu vejo, as pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas, até nos atendimentos terapêuticos, que elas esquecem muitas vezes da base da fé. Antes existia muita religiosidade nessa questão. O que acontece hoje? Claro, uma pessoa, através da palavra de Deus, né? Porque na palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o Senhor já nos entregou um manual que a gente deveria buscar o conhecimento. Que a gente deveria não só... Porque a palavra de Deus é um manual para a vida, eu digo. Quando eu precisava mostrar para um paciente, ou até hoje preciso mostrar para ele, muitas vezes que algumas indagações acontecem sim, dele se tornar mais curioso nessa questão e dele realmente... Já tive uma paciente que eu atendi de Portugal, na qual eu, através dos atendimentos, ela conseguiu ir na igreja lá. Ela se tornou uma mulher cristã, porém, né, lá é bem diferente, eu falo, do Brasil. Então, com as suas limitações, sim. Só que há essa possibilidade, porque na palavra de Deus diz que a gente deve amar o Senhor acima de todas as coisas. É amá-lo acima de nós mesmos. É amá-lo entregando tudo a Ele. Rendendo graças mesmo se o tempo tá bom, se o tempo tá ruim. É amá-lo acima do que eu quero. É confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que esteja fora do meu controle. Então, existe toda uma abordagem para que eu possa mostrar para esse paciente essa junção de ciência e fé, que é possível. Porque a ciência, ela vem para tratar a psique do paciente. O consciente, o subconsciente, o inconsciente. Só que a fé, ela vem para curar. Ela vem para mostrar para o paciente que mesmo que esteja tudo fora do controle dele, não tem nada, Ana, que existe que esteja fora do controle de Deus. Hoje eu tenho essa graça de atender, falo, pessoas que são religiosas, não religiosas, cristãs, católicos. Não tem, hoje, graças a Deus, está se quebrando um tabu em questão dessa religiosidade. Porém, a gente sabe que a junção dessa ciência e fé, você conseguindo mostrar à luz da Bíblia
tá? Uma pessoa, para um paciente, ele com certeza, ele vai aprender, ele vai ter curiosidade, ele vai buscar muito mais. Isso pode sim fazer com que ele se torne um cristão. Thaís, a gente vê assim só no bate-papo assim, o amor que tu tem pela tua profissão e em poder ajudar o próximo, até porque você já foi uma pessoa que precisou, né? Teve essa toda a caminhada, esse estágio da sua vida que você também buscou algo para superar, virar algumas páginas e tudo mais. E a gente vê tudo isso também no projeto social que você ajuda. Não é só atender aquela pessoa que vai lá na clínica, mas você também está ajudando as pessoas de alguma outra maneira. Gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto social que você participa. Sim, esse projeto social, eu falo, né? Ele foi um sonho que nasceu no meu coração e, consequentemente, também, Deus, quando Ele confirma, Ele não coloca só no coração de um. E Ele colocou esse sonho também no coração da minha pastora, né? Hoje eu atendo na Assembleia de Deus, Templo Sede aqui em Marechal, e atendo nas segundas-feiras lá, somente mulheres. E é algo assim que eu falo, você poder abençoar faz muita diferença. Eu falo que eu já precisei disso. E eu soube como foi ter que buscar sozinha para aprender, para ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, para hoje conseguir lidar com o psicológico, com o emocional, até falar para a mulher, busque um médico. Então, eu sei o quanto isso afetou a minha vida. Então, esse projeto social nasceu no meu coração faz muito tempo. Uhum. Porém, agora, há pouco tempo agora que ele está sendo realizado, né? E tem sido uma bênção. E ele é aberto para toda a comunidade? Como que as pessoas devem proceder, as mulheres que gostariam, de repente, de ter esse apoio, esse amparo profissional, como que elas devem proceder, Thaís? Sim, ele é aberto para o público feminino, acima de 18 anos, né? Os atendimentos. As pessoas podem procurar através da minha rede social, né? Na minha bio está o meu contato. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo por lá até. Mas é para o público feminino mesmo. Porque, por questão de ser mulher, esse projeto nasceu com o intuito de auxiliar, a ajudar, né, as mulheres. Uhum. Thaís, por que as pessoas devem procurar um psicanalista? Porque a psicanálise tem condições de mudar a vida da pessoa. A psicanálise, ela traz a abordagem, né, do subconsciente. Eu posso dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, né, não posso citar nomes por ética, mas eu atendi uma mulher na qual essa mulher passou por um trauma aos 4 anos de idade. E esse trauma ela nunca se lembrou. Porém, esse trauma, ela foi agora, com 35 anos que ela tá, se lembrar. Isso foi após umas 4 sessões que aconteceu, né? Que ela passou por esse trauma, porém, todas as atitudes que vinham parecidas, ou palavras parecidas com a forma que ela foi tratada, era um choque que a confrontava. Então, aonde que fica, eu falo, os nossos traumas, eles ficam armazenados, né? No nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente é aquilo que a nossa mente não quer que a gente lembre. É aquilo que nos bloqueia. É aquilo que nos trava. É aquilo que a gente sente medo excessivo muitas vezes. É aquilo que a gente não quer bater de frente, eu digo. Porém, quando a gente vai fazendo esse processo terapêutico e buscando, porque, como eu falei, quebrando ciclos, a gente vai trazendo esse inconsciente e subconsciente ao consciente, até a pessoa ver o que está realmente travando ela. E isso, depois, esse exemplo que eu citei, hoje para ela, depois que ela teve essa lembrança, que ela estava em casa e ela me mandou uma mensagem, falou: Thaís, aconteceu determinada situação e eu sentei e me veio à mente o que aconteceu. E eu falei assim,
que aquele momento ela entendeu o porquê daquela situação, daquela palavra que ouvia, que para ela era tão terrível, né? Porque existem, e ele criava tanto bloqueio, ela conseguiu lembrar o que aconteceu. E hoje é algo que ela trata para lidar com pessoas até, porque a partir do momento que a pessoa consegue ver aquilo que está travando ela, aquele trauma, eu digo, gerado até pelo ventre, né? Porque hoje na psicoembriologia a gente vê, pela ciência a gente vê isso, o quanto traumas na gestação pode afetar um feto, uma criança até seus 7, 12 anos de idade. Então, são traumas geracionais que podem sim ser afetados. E a gente vê também como a pessoa consegue lidar com isso, o desenvolvimento dela. Porque antes ela não conseguia lidar com aquela situação, mas agora ela sabe por que aquilo ali acontece, ela tem consciência de como acontece e ela consegue lidar com aquilo ali com mais tranquilidade. Um passo de cada vez e a evolução acontece. Sim. Thaís, quem tiver interesse em agendar contigo uma consulta, como é que ela deve proceder? Tem um número que ela precisa ligar ou ela também entra lá na sua rede social, acessa a sua bio, tem um contato lá, ou é das duas maneiras? Como que a pessoa faz? Então, tem a minha rede social, tem o meu número do consultório, né? As pessoas que quiserem entrar pelo atendimento presencial podem entrar diretamente em contato comigo por esse número ou até pela clínica La Femme, tá? E tem na minha bio, né? Muito bem, Thaís, abrindo o nosso programa Mundo Mulher. E como eu falei, a gente vai aqui ouvir histórias de superação e de inspiração. E a tua história, Thaís, com certeza é de superação e de inspiração ao mesmo tempo, porque quando a gente escuta a tua trajetória, você falando dos desafios que você teve, que você enfrentou e agora você tá aí toda, né, uma super profissional e ajudando as pessoas. E só de bater um papo contigo aqui eu vi o quanto que tu ama a tua profissão e o quanto que faz bem para você, assim, o quanto que brilha os olhos, saber que você pode ajudar as pessoas, né? As pessoas que muitas vezes estão precisando de uma ajuda e que isso vai fazer toda a diferença. Então, parabéns pelo seu trabalho e pela sua história. Muito obrigada, Ana. O Mundo Mulher vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. O presente, você bem informado.